Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Como Boa eu disse, é noite. uma Boa noite. satisfação imensa poder estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos começar, como eu havia prometido na nossa última aula, a entrar de fato, né, começar a mergulhar de cabeça naquilo que irá nos ajudar mais detalhadamente no processo de interpretação das Sagradas Escrituras. Que o Senhor Deus nos ajude, que tenhamos uma ótima aula, que Deus abra também o entendimento de cada um de vocês, para que possam compreender tudo que nós vamos estudar nessa aula. Eu vou abrir aqui uma página minha do slide, para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Depois vocês me confirmam aí se vocês estão enxergando minha tela. Tá bacana. Pronto. Positivo, tudo certo. Só um segundo. Ok, essa nossa terceira aula do nosso curso de hermenêutica. E, repetindo novamente, eu havia prometido que nessa aula nós começaríamos a nos aprofundar mais naquilo que realmente nós precisamos para podermos interpretar de forma fiel, de forma verdadeira, a palavra do Senhor nosso Deus. Uma coisa que eu venho trazendo desde o princípio do nosso curso, desde a nossa primeira aula, e eu trago aqui as palavras do Dr. Virkling, que ele diz o seguinte: ter sempre em mente de que um autor ele é um comunicador que sabe transmitir as suas ideias. O pressuposto fundamental da hermenêutica é que o significado de um texto deve ser aquilo que o autor tinha em mente quando escreveu aquele texto, em vez dos significados que nós desejamos atribuir às suas palavras. Essa foi tirada do livro Hermenêutica Avançada, e eu novamente recomendo esse livro, né, quem deseja se aprofundar um pouco mais nos métodos de interpretação da Bíblia. Esse livro do Dr. Virkling, ele foi traduzido pela editora Vida em 2007, e ele traz aqui os princípios que eu quero apresentar para vocês para esse método de interpretação. Nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje esses 6 métodos, são 6 métodos, na verdade, de interpretação, para que nós possamos, por meio desses métodos, interpretar qualquer texto bíblico, né? Então, meu objetivo aqui, pegando novamente, repito, como base, né, o livro Hermenêutica Avançada, do Dr. Virkling, que são os 6 modelos ou os 6 passos que nós precisamos para interpretar qualquer texto bíblico. Como nós temos 6 aulas, daqui até o final do nosso curso, já contando com essa, o meu objetivo é que a gente consiga, dentro dessas aulas, estudarmos cada um desses passos detalhadamente, e no final a gente ter um tempo para a gente aplicar esses passos no nosso método de interpretação. O primeiro desses passos é quando nós pegamos um texto bíblico para interpretarmos. A primeira coisa que nós devemos fazer é analisar o contexto histórico-cultural. Sempre falo isso. Alguns ainda vão além, né? Não só o contexto histórico-cultural, mas o contexto histórico, cultural e gramático. E eu vou explicar depois, com mais detalhe, o que isso quer dizer mais a fundo. Mas, a princípio, eu quero dar o panorama daquilo que nós
iremos estudar em cada uma dessas aulas, das próximas aulas, certo? O segundo passo é análise contextual. Primeira, análise histórica cultural, e aí a gente pode incluir a gramática. No segundo, a gente precisamos analisar a análise contextual. No terceiro passo, análise lexossintática. No quarto passo, análise teológica. Acabou pulando aqui. Ela não entrou aqui, né? Acabei atrapalhando aqui. No quarto passo, eu só atrapalhei o slide aqui, né? Que são os 6 passos para interpretar qualquer texto bíblico. O quarto passo, análise teológica. O quinto passo é a análise literária. E o sexto passo, que é o principal, é a aplicação de todos esses processos, ou resumo de todas as informações que nós colhemos durante essas análises que nós fizemos nesse texto. Certo? Então, nós vamos detalhadamente, com a ajuda de Deus, examinar cada uma dessas análises. Primeiro, análise histórico-cultural. E nesse conceito já de análise histórico-cultural, eu quero já destacar que, juntamente com ela, porque é muito, muito relativo ou muito similar, no mesma medida em que nós analisamos a história e a cultura do texto, eu já incluo também a análise contextual junto, certo? O que seria, então, a análise histórico-cultural? A análise histórico-cultural, ela, na verdade, ela considera o ambiente histórico-cultural do autor que escreveu aquele texto. Qual era a cultura dos povos daquela época? Qual era especificamente a cultura do autor que escreveu aquele texto? Para que isso? Para que nós possamos entender as alusões que o autor ele não explicitou no seu texto. Para que possamos entender as referências feitas pelo autor, para que nós possamos entender o propósito que o autor ele escreveu aquele texto, certo? Então, já na análise contextual, essa análise ela considera a relação de uma passagem com o corpo todo do escrito do autor. Então, de fato, o que é a análise contextual, a análise contextual do texto escrito? Nós vamos considerar a relação de uma passagem específica com o corpo escrito do contexto geral que aquele autor escreveu, para que nós possamos, assim, obter melhores resultados de compreensão provenientes de um conhecimento do pensamento geral do autor que escreveu ali, certo? Então, o primeiro passo para uma análise histórica, cultural, e eu destaco aqui alguns passos que nós precisaremos entender para realizar essa análise histórica cultural. Mas o que nós precisamos entender e ter já na nossa mente é que não se pode interpretar o significado de um texto bíblico com certa precisão sem analisar o contexto histórico, cultural e o contextual do texto, né? O Dr. Virkler, né, no seu livro Hermenêutica Avançada, ele cita até 2 exemplos aqui que eu quero também trazer para a nossa aula aqui. O primeiro exemplo que ele traz aqui é Provérbios 22, 28, onde o texto lá ele simplesmente diz o seguinte: não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Aí ele coloca nesse sentido aqui 3 perguntas. A primeira dela, que se encontra na letra A, e eu vou até tentar colocar essa pergunta aqui para que a gente possa entender.
Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Acho que não. Não tem como escrever elas aqui. Mas as 3 perguntas que ele coloca. Primeiro, o que esse texto, de fato, ele está querendo dizer? A primeira opção seria: será que quando Provérbios 22, 28, ele ordena para não remover os marcos antigos colocados pelos pais, significa que as pessoas daquela época não deveriam efetuar mudanças na forma como sempre realizaram nas coisas? E se nós contextualizarmos isso para a nossa realidade atual, será que aquele texto ali, ele está dizendo que nós não devemos efetuar mudanças na forma como nós sempre fizemos as coisas? Essa é uma opção. Anotem aí no caderno de vocês, se você tiver com caderno, uma caneta, e depois vocês me digam qual opção vocês escolheram. A segunda opção, será que aquele texto está dizendo que nós não devemos furtar? Que a orientação dada para o povo da época em que o texto foi escrito, né, os receptores. E para nós, em Provérbios 22, 28, é para não furtar. A terceira opção, será que ele está dizendo para não remover os marcos que orientam os viajantes de cidade para cidade? A opção número 4, nenhuma dessas opções. E a opção número 5, todas elas estão certas. E aí? Quem se habilita a responder e quem escolheu alguma dessas opções aí para a gente começar a refletir? Alguém? Leandro, eu acho que nenhuma dessas. Ok. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Todo mundo calado. Olha, a gente tá... Boa noite. Tá me ouvindo aí? Sim, sim. Pastor, assim, eu não estou olhando aqui no contexto e tudo, né, mas eu ouvi sobre esse texto que esses marcos, né, se referiam, né, se referiam a marcações de terras, de terra, de limitações de terras, né, então se ele fala para não remover, então ele estaria falando na questão de furto, né, se esse realmente for o contexto e o significado dele, né. Exatamente isso, né? Aquelas marcações ou aqueles marcos que ele fala ali era exatamente os limites das propriedades que cada dono ele tinha, né? Das quais ele era detentor. Então, remover aqueles marcos, o que não era difícil naquela época, né? Haja vista que não existia a tecnologia que existe hoje, né? Topografia, GPS, para delimitar essas marcações. Antigamente se marcava mesmo com uma árvore, uma estaca enfincada no local, uma pedra. E muitas vezes, dependendo da marcação usada, era muito fácil a pessoa ir lá e expandir a sua propriedade, né? E isso, de fato, era furto. Ele estava, sim, furtando a parte da terra da propriedade do seu vizinho ali, né, daqueles que fazia limite com a sua propriedade. Muito bem. Então, olha como é interessante isso, né? Mas a pergunta que nós devemos fazer, sempre quando nós nos deparamos com um texto, é o que esse texto significa para mim. Logo quando nós pegamos, nos deparamos com um texto bíblico, um versículo bíblico, a primeira pergunta que nós precisamos fazer ou indagar é o que esse texto está me dizendo. Qual o significado desse texto para mim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, mais importante,
e essa realmente é aquela que nós devemos levar em consideração, o que esse texto significa para o autor e para os primeiros receptores daquela mensagem. E para mim eu considero essa como sendo, na verdade, a principal da ideia. Porque quando nós entendemos o significado do texto para o autor, do que o autor estava falando, e aí por isso que eu coloco, é importante a questão do contexto histórico. Né? O que é o contexto histórico aqui? O contexto histórico é que naquela época não existiam as tecnologias de hoje, né? Não existia topografia, não existia GPS, usava-se formas diferentes de delimitar as suas propriedades, né? E a cultura do povo era realmente marcar ali aquelas propriedades com que eles tinham à sua disposição. E quando eu entendo isso, trago isso para a minha mente, e a maneira como as pessoas que receberam esses textos ali, os primeiros públicos, os primeiros receptores entenderam esse texto, quando nós começamos a compreender isso, a nossa compreensão para o verdadeiro sentido que o autor traz para o texto, ela fica mais fácil. Né? Então, quando entendemos isso, nós já vimos que o Marco ele indicava o fim da propriedade, né, ou o início da outra, e a proibição realmente é dirigida ao furto, certo? Agora, avançando um pouquinho, às vezes eu clico aqui e não vai. 3 perguntas importantes para determinar o contexto histórico-cultural, segundo o Virkler, né, ele destaca ali no seu livro. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta que Virkler ele vai colocar ali é: qual é a situação histórica geral com a qual se defrontam o autor e os seus leitores? Quais eram as situações políticas naquela época em que o texto foi escrito? Quais eram as condições econômicas e sociais, tanto do autor que escreveu o texto, quanto dos primeiros leitores ou dos receptores do texto? Outra coisa que nós devemos levar em consideração também é quais eram as principais ameaças e preocupações que aqueles povos eles recebiam naquela época. Quando nós começamos, de fato, a entender e conhecer esse contexto histórico-cultural, que são importantes para que nós possamos responder realmente as perguntas básicas acerca de um texto, ou quais as implicações que esse texto está trazendo para nós, nós começamos, então, a nos familiarizar com o texto. Né? Nós olhamos para o texto não com um olhar superficial, mas nós olhamos para o texto com um olhar mais histórico, mais cultural. Eu sempre gosto de falar muito isso, né? Falo sempre para os irmãos. Quando eu leio a Bíblia, né? Quando eu estou lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu gosto de mergulhar no texto bíblico. Né? Eu gosto de me transportar para a história, pensar na cultura daquela época, nos povos daquela época, nas dificuldades que eles enfrentavam, para tentar entender de fato qual era a mente do autor quando ele escreveu aquele texto, certo? Uma segunda pergunta importante que nós devemos fazer era: quais eram os costumes cujo conhecimento vai esclarecer o significado de determinadas ações? Quais costumes? Ou seja, no capítulo 7 de Marcos, por exemplo, Jesus ele censura os fariseus pelo conceito que os fariseus tinham de corban. Na prática do corban, um homem poderia declarar que todo o seu dinheiro iria para o tesouro do templo quando ele morresse. Essa era a cultura, né? Aquele chamado corban que Jesus ele vai criticar os fariseus ali, lá no capítulo 7 do Evangelho de Marcos.
Só que há um diferencial, né? Os religiosos daquela época ensinavam que o dinheiro daquele homem pertencia a Deus. Era Deus quem tinha dado a ele, né, o trabalho, as condições para ele conseguir a riqueza, e que deixar aquele dinheiro para o templo era um dever sagrado. Então, eles chamavam de corban. Só que aí entra um detalhe interessante. E onde ficava a responsabilidade no sustento dos pais idosos? Sumia essa responsabilidade, né? Às vezes as pessoas negligenciavam o cuidado, o trato para os pais idosos, violando ali o quinto mandamento da lei moral de Deus. E aí eles levavam para o templo uma oferta considerável, uma oferta gratificante, e por isso as autoridades religiosas diziam que aquele pecado ele já foi pago, né? E as pessoas acabavam assim deixando de lado a responsabilidade para com os seus pais idosos. O argumento de Jesus ali naquele texto é que os homens estavam usando essa tradição dos fariseus para invalidar uma ordem, um mandamento direto de Deus, como eu já mencionei aqui, o quinto mandamento. Aqueles homens não tinham conhecimento prática da cultura do Corban. Eles não entenderam aquela passagem, certo? Então, se nós formos procurar na Bíblia, nós vamos encontrar muitos exemplos ali de que Jesus ele criticou a hermenêutica errada dos religiosos daquela época. E aí vem mais um detalhe interessante, moço. Se naquela época, né, mais de 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, um pouco menos, as pessoas religiosas, os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles já tinham entendimento errado, equivocado. Imaginem nos dias de hoje. O quanto de interpretações erradas de textos bíblicos existem espalhados pelo mundo afora. Eu não sei se vocês assistiram uma reportagem que passou um tempo, se não me falha a memória, em Rede Record, um canal de televisão aí, de um pastor, né, em algum lugar do Brasil, que ele pegou o texto bíblico de Oséias, se não me falha a memória, e a passagem bíblica ali manda Oséias casar com uma prostituta. Vai, pega uma mulher adúltera, casa com ela. Aquele homem, então, ele pregou esse texto na igreja e disse que Deus tinha dado uma visão para ele adulterada dentro da igreja. E, de alguma forma, ele convenceu ali dentro da igreja a mulher e o seu esposo a consentir com aquilo, entendendo que aquilo era a vontade de Deus, né? E ele mostrou na Bíblia que Deus estava mandando adulterar, né? E por muito tempo eles viveram ali daquela forma dentro da igreja. Então, não foi só, ali também não foi só um erro de interpretação, houve também, claro, um erro de alfabetização, né? Porque a palavra que estava ali era adúltera e não adultera, e era assim a forma como ele lia. Mas onde eu estou querendo chegar é que hoje existem infinidades de interpretações errôneas das escrituras sagradas, e um grande perigo disso, aqui mesmo, por exemplo, na cidade de Campo Alegre, onde eu estou aqui no estado de Alagoas, existem algumas igrejas, algumas pequenas congregações independentes, aonde o pastor ele não sabe, ele não tem sequer a alfabetização básica. E eu não estou dizendo aqui que para você ser pastor, ser um pregador da palavra de Deus, você tem que ser um doutor, né? Tem que estudar em universidade. Quanto mais qualificação você tiver, mais capacitado você vai estar. Mas o fato é que há pastores aqui que dirigem igrejas e pregam sem saber ler nem escrever, e aí eu pergunto que Bíblia esse povo prega, né? Então, já é difícil uma interpretação fiel da palavra de Deus
lendo o que o texto diz, examinando a cultura, a história, os hábitos daqueles povos, e imagina você sem conhecimento nenhum, né? E aí, como essas pessoas são pentecostais, eles se baseiam naquele ditado de que o Espírito Santo vai dar sabedoria, né? A sabedoria que não tem. Então, precisamos ter cuidado. Tanto na forma como nós interpretamos o texto, na forma como nós olhamos para o texto, para nós não criarmos interpretações equivocadas, certo? A terceira pergunta importante que nós precisamos fazer é: qual era o nível de comprometimento espiritual da audiência daquela época? Ou seja, nós sabemos que muitos livros bíblicos eles foram escritos em época em que o nível de compromisso dos crentes era baixo por causa da sua carnalidade, né, do desestímulo ou da tentação por parte dos incrédulos ou apóstatas da fé. Isso se referindo a alguns livros do Novo Testamento. E alguns, já vi teólogos ascéticos, né, chegar a defender que teve livros bíblicos que foram escritos até por pessoas que não eram crentes, né? Então, o fato é que não se pode entender adequadamente o significado do texto se nós desconhecermos todos os fatores que envolvem aquele texto. Devemos entender como um homem que intencionalmente se casa com uma prostituta, ele tem com ela 3 filhos, a quais dá nomes extravagantes, chora por ela, continua em sua prostituição e infidelidade, encontra depois que ela deixa e se tornou escrava, e resgata, e depois fala com ela como se estivesse no estado mental desassociado. Está esse homem sofrendo de um complexo de resgatador? Ou é ele psicótico? Nenhuma coisa nem outra, né? Como diz aqui o Dr. Virkle, nenhuma coisa e nem outra. Quando examinamos o contexto da vida de Oséias, dentro do qual essas ações assumem poderoso sentido e significação. Para resumir, é importante, o primeiro passo, para se compreender adequadamente qualquer passagem bíblica e determinar o ambiente histórico-cultural que o autor escreveu aquele texto. Então, se olharmos para o primeiro passo com muita atenção e entendermos perfeitamente, então nós já começamos de forma positiva na interpretação das Escrituras, né? Ok. Ainda na análise histórica-cultural, o segundo passo, importantíssimo, é determinar o contexto histórico, cultural e específico, e a finalidade do livro. O que isso quer dizer? Determinar a finalidade explícita de um livro, de uma forma mais geral, envolve também algumas perguntas que nós precisamos fazer quando nós olharmos para essas finalidades com detalhes. Eu coloco aqui, destaco aqui, mais 3 perguntas importantes para a gente fazer. A primeira dela: quem foi o autor? Por que o autor escreveu aquele livro? Qual era o seu ambiente e a sua experiência espiritual ao escrever esse livro? Segunda pergunta é: para quem ele escreveu? Será que esse livro foi escrito para crentes, para incrédulos, para judeus, para gregos? Para que público aquele livro foi direcionado? Nós temos essa visão mais específica quando nós estudamos os evangelhos, né? Nós vimos ali que
os evangelhos tiveram ali cada um as suas particularidades e cada um deles foi escrito para um público diferente de pessoas. Não que esses evangelhos não sirvam para nós, mas naquela época, naquele tempo em que eles foram escritos para determinadas pessoas, né? Como Lucas próprio relata, que ele escreveu o seu evangelho para relatar os fatos que haviam acontecido ali para um único homem, né? Então, uma outra pergunta, a terceira pergunta é: qual é a finalidade, qual a intenção do autor, né? Quem foi o autor, para quem ele escreve e qual a intenção dele em escrever esse livro, né? E isso é muito fácil. Descobrir quem são os autores do livro e os seus destinatários é bem mais fácil do que identificar alguns outros pontos mais complexos das escrituras. Porém, existem alguns detalhes que nós precisamos ainda levar em consideração, como, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, que geralmente nós atribuímos a Epístola aos Hebreus a Paulo. E muitos teólogos mais atuais, eles já não fazem mais essa atribuição da Epístola de Hebreus a Paulo por inúmeras razões. Por exemplo, Virkle, ele vai dizer que o livro de Hebreus ele não contém evidências diretas nem do seu destino e nem do seu autor. Em outras palavras, o que Virkle ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que o livro recebe o nome de Epístola aos Hebreus com base em evidências dedutivas. Ou seja, os estudiosos que analisaram esses livros, eles deduziram, né, chegaram à conclusão que teria sido uma epístola escrita para os hebreus. Por isso recebe esse nome de Epístola aos Hebreus. Essa epístola ela contém inúmeras alusões ao Antigo Testamento que não faria sentido para um público pagão, para um público comum. A todo instante, a Epístola de Hebreus, ela contrasta a aliança mosaica com a fé cristã, mostrando a superioridade da nova aliança, da aliança da graça, sobre a antiga aliança. Uma linha de raciocínio que não teria sentido para os que não adotavam algum tipo de lealdade da fé hebraica, né? O público de Hebreus era um público gentil, então eles não tinham esse conceito aí. Eu vou um pouquinho mais além, e quando a gente olha o sentido, o fato é que o que eu entendo da Epístola de Hebreus e do público que foi lá, e a razão pela qual essa epístola ela foi escrita, não é pelo fato de que aquele público, exatamente os hebreus, eles viviam em obediência à lei mosaica, e por isso que o livro de Hebreus teria sido escrito ali para clarear que a nova aliança e os conceitos da graça de Deus eram superiores à antiga aliança. Mas o fato é que grupos, né, de judeus radicais, eles estavam chegando naquelas comunidades de fé e querendo impor na mentalidade daqueles novos cristãos os conceitos da lei judaica. E isso acabou criando uma confusão na mente daqueles novos convertidos, a ponto de haver ali a necessidade de se escrever uma epístola específica alertando os irmãos sobre esse falso ensinamento, né, esse ensinamento ultrapassado que estava sendo ali apregoado naquelas comunidades, né? Então, olha quanto cuidado. A outra questão que Virkle ele vai colocar aqui é sobre a autoria do livro de Hebreus, né? Como eu disse, nós costumamos atribuir aquela autoria de Hebreus ao apóstolo Paulo, mas muitos teólogos nem fazem mais essa atribuição. Por que eles não fazem essa atribuição? Por conta do assunto.
Aí Virkler ele vai dizer até com certa segurança que não foi Paulo quem escreveu a epístola de Hebreus. Por conta de quê? Por causa da expressão literária, por causa das formas de pensamentos e as atitudes para com a lei que são encontradas nesse livro. Então, analisando a forma de tratamento de determinados assuntos, chegou-se ali à conclusão de que não havia sido Paulo quem havia escrito ali o livro de Hebreus. Então, olha que interessante, irmãos. Depois que o estudo nos revela o contexto histórico, cultural que o livro foi escrito, nós devemos determinar a finalidade dele. E aí, novamente, volto a reforçar. Virkler, ele cita 3 formas fundamentais para se determinar a finalidade do contexto histórico-cultural que aquele livro ali ele foi escrito. A primeira dela é observar a declaração explícita do autor ou a repetição de certas frases. O que isso quer dizer? Por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, e Atos, capítulo 1, versículo 1, nos diz que o propósito do Evangelho de Lucas era apresentar uma narração coordenada do começo da era cristã, ou seja, dos acontecimentos atuais daquela época. O mesmo autor do Evangelho, ele vai dizer isso quando ele escreve lá o livro de Atos, né, para quem nós também atribuímos. Já João, em seu Evangelho, lá no capítulo 20, versículo 31, nos diz que tinha em mente apresentar o registro do ministério de Jesus para que os homens crescem nele. O fato João, ele escreve com o objetivo de provar que Jesus era o Messias, apresentar os fatos, os argumentos realizados por Cristo ali para que as pessoas acreditassem em Jesus como sendo o Messias, né? Já na primeira epístola de Pedro, que é uma exortação para que os crentes permanecessem firmes em meio às perseguições que estavam sendo ou que eram desencadeadas naquela época, a gente vê isso lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, e de vezes ele repete as frases, né, se essas perseverem, né, não desanimem, estejam firmes. Então, esses pequenos detalhes, né, que são palavras ou frases que trazem destaque para o texto que nós estamos lendo, é que nos faz focar ali naquele contexto histórico-cultural ali do texto, ou, em outras palavras, o contexto específico, né, a especificidade, qual é o assunto específico que aquele contexto ali ele está tratando, né? O livro de Gênesis, por exemplo, nós sabemos que ele trata das narrativas da criação do mundo e os primeiros acontecimentos ali da história da humanidade, né? Então, a segunda segundo ponto, né, em segundo lugar, aqui a segunda forma fundamental, né, eu citei 3, a segunda dela é observar a parte paranética do texto, né, essa palavra que ele é usada ali, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que as exortações elas fluem do propósito, elas principiam importante pista das intenções do autor. Como diz que a carta dos Hebreus, por exemplo, está entremeada de exortações e advertências. Por isso, há pouca dúvida de que o objetivo do autor era persuadir ou fortalecer ou animar os crentes que passavam
por perseguições, e além das perseguições físicas, havia ainda as perseguições espirituais por parte de judeus que haviam se espalhados pelo mundo na intenção também de confundir o evangelho santo que era pregado ali naquelas comunidades. E uma outra exortação ali do livro de Hebreus também é convencer aquelas pessoas a não voltarem para o judaísmo, né, mas se manterem fiéis na sua profissão de fé, não desistirem jamais, né? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 35, reforça essa ideia de manter fé, ou de se manter fiel, de manter firme a convicção que fizeram, porque aquele que fez a promessa é fiel, tratando-se ali do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto é observar os pontos omitidos, ou os problemas enfocados. O que seriam, então, esses pontos omitidos? Por exemplo, o escritor de 1 Coríntios e de 2 Coríntios não nos dá uma história completa de todos os acontecimentos nacionais durante, por exemplo, o reinado de Salomão e da divisão do reino. Ele só seleciona fatos que mostram que Israel só pode resistir enquanto permanece fiel aos mandamentos de Deus e à sua aliança. Um detalhe interessante, né? Muitos textos não trazem com clareza todos os conceitos. Eu estava ouvindo uma exposição de hermenêutica e o pastor ele menciona o texto de, se não me falha a memória, 1 Coríntios 13. Mas ele fala o texto que fala sobre o cabelo e o véu da mulher, né? E aí uma igreja, né, ou um grupo de pessoas pegou aquele versículo ali e em uma interpretação completamente equivocada, trouxe para dentro da igreja a doutrina de que a mulher só poderia adorar a Deus com a cabeça coberta. O que aquele pastor diz ali, e eu pesquisei, eu não encontrei, na verdade, as afirmações para realmente dizer que ele está falando a verdade, mas no conceito dele, é que naquela cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, né, e pessoas transitavam ali de diferentes nacionalidades, que era uma cidade que tinha um comércio muito forte naquela época, mas na visão dele existia também ali na exposição dele, existia naquela cidade muitos templos pagãos. E esses templos pagãos eram, a maioria deles eram dirigidos por mulheres sacerdotisas dessas divindades pagãs. E segundo ele, era uma cultura daquelas sacerdotisas elas rasparem a cabeça nos rituais que elas faziam naqueles templos ali para a divindade. E segundo eles, nesses rituais envolvia até a prática sexual. E aí, no conceito dele, o que aconteceu? Muitas dessas sacerdotisas se converteram ao cristianismo. E elas estavam indo para a igreja com a cabeça raspada, né, como elas tinham feito. Então, a ideia é que aquele texto ele é escrito para orientar essas mulheres a cobrirem a cabeça, para que as pessoas não olhassem para ela, enxergassem elas dentro da igreja. Quem conhecia a cultura do paganismo daquela época e dizia assim, olha, aquele povo ali não são diferentes, né, daquela, olha a sacerdotisa daquela divindade onde ela está ali, pronta para fazer os rituais que ela fazia. Então, havia sempre esse panorama, esse pano de fundo. E talvez se as pessoas da igreja do véu, né, entendessem a hermenêutica verdadeira desse texto, não criaria ali uma doutrina que não existe na Bíblia, né? E a gente vai ver isso em muitos outros, né? Atos 1:8, o dom de línguas, por exemplo, ensinados pelos pentecostais, quando a gente vai, e depois a gente vai um pouquinho lá para o final, eu quero destrinchar com vocês mais esse contexto aí de Atos 1:8, e a gente entender como que a má interpretação ou a interpretação hermenêutica errada, ela traz problemas para
a verdadeira fé cristã, né? Então, observar esses pontos, esses detalhes que são omitidos aí, eles nos faz realmente trazer uma interpretação para o texto mais verdadeira e mais fiel, né? Selecionar e entender aquilo que o texto ele não explicita completamente, ok? Então, irmãos, desenvolver uma compreensão do contexto imediato é mais um passo importante que nós precisamos dar. Aí eu deixo aqui mais 3 perguntas secundárias que nos ajudarão a entender o texto em seu contexto imediato. Quais são essas perguntas secundárias, né? O meu slide ainda acabou parando aqui. Deixa eu finalizar aqui essa parte do slide e voltar para cá, para a tela, porque aí eu posso ver vocês. Mas eu quero só deixar aqui, para a gente finalizar essa aula, mais essas 3 perguntas secundárias aí, para a gente entender o contexto imediato. A primeira dela, a primeira pergunta que nós devemos fazer é quais são os principais blocos de material e de que forma eles se encaixam num todo, no texto como sendo um todo, né? Qual é o esboço do livro? O esboço, quando nós realizamos o esboço no livro, deve levar em conta o fato de que alguns escritos bíblicos, eles são mais organizados do que outros. Alguns textos bíblicos ou livros, quando nós pegamos para fazer um esboço dele, está tudo muito detalhado ali, se torna muito fácil esboçar aquele texto. Mas já existem outros que são um pouquinho mais complexos, e a gente precisa realmente ter um pouquinho mais de tempo, gastar um pouquinho mais de tempo, ter maiores preocupações ali, pesquisar um pouquinho mais para poder esboçar esse texto. Então, precisamos ter isso em mente, levar em consideração de que alguns livros são mais fáceis e outros mais difíceis. Então, nesse caso, pastor, eu vou pregar só aqueles livros que são fáceis de esboçar, né? Que o assunto está mais fácil de destrinchar. Não, a gente não deve fazer isso, né? Eu sempre digo que a Bíblia é importante como um todo. Então, esse negócio de eu gosto mais de uns livros, eu gosto mais de pregar o Novo Testamento do que o Antigo. Existem livros que são de mais fácil compreensão, mas é bom nós nos desafiarmos, né? É bom buscarmos desafio. Quando nós nos desafiamos, estudamos mais e aprendemos mais. E saímos daquele comodismo, né? De ficar sempre remoendo os livros. Eu conheço pastores que a vida inteira pregam só livros do Novo Testamento, porque não sei se preguiça ou medo de ir lá para o Antigo Testamento, né? E às vezes até pode ser medo de se embolar na hermenêutica e trazer interpretações erradas e equivocadas, ou preguiça de se afundar um pouquinho mais nos estudos, porque de fato, quando vamos pregar do Novo Testamento, necessitamos sim de mais tempo, de mais estudos, para realmente mergulhar, né, nesse contexto histórico, nesse contexto cultural, e todos esses 6 passos que eu listei aqui no início da nossa aula, para a gente trabalhar ele. No Novo Testamento, não, a gente está falando de uma época mais recente, né? Falar de 2.000 anos atrás é mais fácil do que falar de 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Então, por isso que a maioria das comunidades, os pastores, os líderes evangélicos atuais, eles realmente, em sua grande maioria, pregam livros do Novo Testamento, né? E aqueles que se aventuram a pregar, né, do Antigo Testamento, muitos deles são pastores pentecostais que não pregam expositivamente, né? Porque aí eles vão lá pegar só um versículo que eles querem para defender o tema que eles estão querendo expor na sua mensagem, e pronto, e ali ele passa meia hora, 40 minutos da pregação, ou até mais, em cima dentro daquele versículo ali. Então, novamente, eu reforço o incentivo para vocês, a importância de se pregar expositivamente, né? Se não, pregar todo o livro expositivamente, mas sempre que for pregar o contexto completo, trata daquele assunto, não somente versículos isolados, né? Certo? A segunda pergunta é como a passagem que nós estamos considerando, ela
contribuem para a corrente de argumentação do autor. Isso é mais um detalhe, né? Qual a ligação entre a passagem que nós estamos estudando e os blocos de materiais que vêm imediatamente antes ou depois do texto que está falando. Há capítulos da Bíblia que nós estamos estudando, que ele vem tratando de um assunto ali, discorrendo muito bem sobre um assunto, de repente ele quebra abruptamente aquele assunto, pula para um outro assunto que não tem nada a ver, e depois ele volta para o assunto que estava falando anteriormente. E isso acontece muito, né? E aí, como que a gente vai entender essa relação, né? E é isso que eu digo, vai pregar um texto bíblico, examina o contexto, né? Se possível, prega o contexto, mas examina também o que está antes e o que está depois dele, para entender qual a relação do antes e do depois com aquele texto que você pretende expor ali, certo? Fato. E o terceiro ponto, né, para a gente entender mais a terceira pergunta, é qual era a perspectiva do autor. Às vezes os autores, eles escreveram como se estivesse olhando com os olhos de Deus. Essa é a realidade. Escreveram como se estivesse olhando com os olhos de Deus, como porta-vozes de Deus. Especialmente quando se trata em sessões mais narrativas, de fatos que eles olhavam mais com a perspectiva divina do que com a perspectiva humana, né? Eles não escreveram como jornalistas, mas eles olhavam ali com aquele olhar de Deus. E o Dr. Virkler, ele faz uma metáfora interessante quando ele diz que quando nós falamos do pôr do sol, por exemplo, uma metáfora, né, fenomenológica, essa é a palavra, para a descrição mais trabalhosa de que uma seção da Terra está girando para fora do caminho dos raios direto do Sol. É importante distinguir entre a intenção do autor de ser entendido como porta-voz direto de Deus e a sua intenção de falar como jornalista humano que descreve um evento fenomenologicamente para que se tenha uma compreensão exata do seu significado. Então é isso que ele está dizendo, né? O que nós precisamos fazer aqui? Precisamos olhar para a intenção do autor, que escreve ali um texto como sendo o porta-voz de Deus, e muitas vezes, né, extremamente preocupado em escrever realmente aquilo que Deus quer que ele escreva e não o que ele quer, e da mesma forma olhar para a humanidade dele, que ele está escrevendo também para pessoas humanas comuns e na sua grande maioria pessoas leigas, né, porque o público primário das escrituras, principalmente do Antigo Testamento, não eram os reis, não eram as pessoas mais importantes daquela época, né, mas era o povão, né, a população comum, as comunidades, e esse povo, na sua maioria das vezes, não era um povo letrados, ou um povo muito de linguagem muito culta, era um povo simples, um povo humilde, e muitas vezes o autor ele se apropriava dessa linguagem cultural ali da sua época, do seu povo, para transmitir as palavras de Deus com essa simplicidade, a ponto de ser compreendida, né, tanto pelos leigos quanto pelos mais sábios e estudiosos. Então, irmãos, a interpretação da palavra de Deus é de fundamental importância tanto para aquele que pretende pregar e ensinar a palavra de Deus para outras pessoas, quanto também para aqueles que ainda não se sentem seguros de fazer isso, mas querem apenas viver uma vida cristã exemplar na presença do Senhor. Conhecer a palavra de Deus de fato como ela é e como Deus quer que ela seja apresentada é um princípio fundamental para todo cristão. Todo cristão deve conhecer de fato a palavra de Deus como ela é. E esse princípio de interpretação é fundamental
para trazer aí essa fé madura, né? Eu vou dizer assim, eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que é a fé de olhos abertos, é a fé que se baseia em fatos, em conhecimento, né? Nós não fechamos o olho e caminhamos de olhos como que no escuro, sem enxergar nada, né? Como tateando, como se fosse no escuro. Nós caminhamos de olhos abertos. Os passos que nós damos na fé é por aquilo que Deus nos apresenta na sua palavra. Então, conhecer a palavra exatamente como Deus quer que ela seja conhecida é um princípio fundamental para que tenhamos aí uma fé mais alicerçada e mais verdadeira. Meus irmãos, era essa a aula de hoje. Espero que tenha dado para clarear um pouquinho. Nas próximas aulas a gente vai passear um pouquinho mais sobre os demais pontos, né, para que nós possamos interpretar qualquer texto bíblico, lembrando que hoje nós tratamos sobre 2. Depois é importante que vocês anotem esses pontos importantes, né? Hoje nós focamos na análise histórica, cultural e contextual. Nas próximas aulas nós iremos tratar também dos próximos passos para que, ao final de tudo, da somatória, nós cheguemos ali na parte da exposição de tudo aquilo que nós absorvemos de conteúdo da somatória de tudo isso.